Não é raro pessoas passarem por problemas de relacionamento e relacionamentos chegarem ao fim. Relacionamentos longos chegam ao fim com um divórcio. Isso acontece todos os dias. Nesse momento, algumas pessoas, logo nos primeiros dias, semanas ou até primeiros meses, numa condição emocional muito abalada, acabam agindo de uma maneira um tanto insensata. Neste vídeo, eu quero tocar em dois assuntos importantes logo no início dessa fase de separação. Quero falar sobre a aceitação e a cura. Portanto, eu convido você a acompanhar atentamente este vídeo e no final, se você desejar, pode fazer as suas sugestões, tá? E observações quanto ao que eu vou dizer aqui, ok? Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você por estar de volta aqui ao meu canal, assistindo a mais este vídeo. Também lembrar a você que, se estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, se assim o desejar, tá bom? Como eu falei, todos os dias pessoas estão passando por relacionamentos que chegam ao fim. Relacionamentos longos, curtos, enfim, divórcios ou não, chegam ao fim. Nesse período em que as emoções estão abaladas, como eu falei agora há pouco, as pessoas, muitas vezes, elas tomam decisões ou agem de uma maneira precipitada e que às vezes acabam atrapalhando a si mesmas ou uma provável reconquista. Vamos falar de duas fases importantes nesse momento, que é a fase da aceitação e a fase da cura. Vamos tocar na primeira fase, fase da aceitação. Nessa fase, nesse momento, eu costumo dizer para a pessoa, a primeira coisa que nós vamos fazer é cuidar de você. Esqueça o seu ex ou a sua ex. Vamos cuidar de você nessa primeira fase. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender, entender que ela precisa aceitar a perda. Às vezes a pessoa chega até mim, já depois de 3, 4 vezes de divórcio, e ele se refere ao ex como meu marido, ou a ex como minha esposa. Então já dá para perceber que essa pessoa não entendeu que acabou. Ela não aceitou ainda aquela perda. Tanto é que ela se refere a outra pessoa como se ela fosse ainda seu marido ou sua esposa. Então a primeira coisa nessa fase é aceitar a perda. Por que isso é importante? Quando a pessoa aceita a perda, ela não vai procurar aquilo que ela não tem. Se ela perdeu, ela não tem mais. Então ela não vai tentar reconquistar aquilo. Reconquistar o que ela não tem. Isso ajuda a pessoa a mudar o seu mindset. Ela começa agora a tomar medidas para agir de uma outra maneira. Não mais tentando recuperar um relacionamento que foi perdido. Porque agora vem o segundo ponto importante, baseado ainda na fase da aceitação. Se o relacionamento acabou, é porque estava ruim. Não é fato? Estava ruim para um, ou para outro, ou para ambos. Então, se a pessoa entende e aceita a perda, e entende que se acabou é porque estava ruim, ela começa a dar passos proativos para se ajudar. Muito bem. Então agora a pessoa entendeu e aceitou que o relacionamento acabou, deve ser sepultado e, se possível, reconquistar para um novo relacionamento. Mas agora vem a fase da cura. Ela entendeu, mas está curada? Não. É onde muitas pessoas chegam, então agora já posso reconquistar. Não, né? Precisa ainda entrar na fase da cura. A fase da cura, eu costumo ajudar a pessoa a raciocinar da seguinte forma. Eu peço para ela fazer o exercício dos 3 porquês. O primeiro porquê é, por que o relacionamento era ruim? Analisa, uma folha separada, por que o relacionamento era ruim. Então você vai colocar ali o seu ponto de vista dos porquês era ruim. Numa outra lista, você vai colocar por que o relacionamento era ruim para mim. Aí você vai colocar os seus motivos de entender que aquele relacionamento era ruim. E numa terceira lista, você vai colocar por que o relacionamento era ruim para o meu parceiro ou para a minha parceira. Quando a pessoa faz isso, ela tem uma visão ampla do que aconteceu. Ela vê a sua visão,
ela vê a visão do parceiro e ela analisa como um todo o que realmente aconteceu no relacionamento. Isso é determinante para que essa segunda fase seja produtiva. Porque essa é a fase da análise, onde a pessoa começa a analisar os motivos que levaram ao fim do seu relacionamento. Ela agora, com calma, começa a analisar o que aconteceu. De repente, ela começa a se lembrar daquelas conversas que ela teve com a sua ex ou com o seu ex, e aquelas conversas onde ela dava aquelas dicas do que não ia bem. Aí ele começa, puxa, naquele tempo ela falou isso, ela falou aquilo, e eu não atentei muito para isso. Olha aí o que aconteceu. Então, é nessa fase, na fase da cura, que a pessoa faz análises profundas que vão ajudar essa pessoa a identificar os motivos. Se ela cometeu erros graves, de repente dá para saná-los. Se o problema foi com ela mesma, de repente o seu desenvolvimento pessoal estava em déficit, né? De repente ela vai correr atrás disso também. De repente era uma pessoa que tinha um sério problema de ciúme possessivo e precisa de um tratamento para esse problema, vai correr atrás disso. Enfim, agora ela entende o que precisa ser feito. Quando a pessoa entende isso nessa fase de cura, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque agora ela sabe que precisa buscar ajuda. Se ela conseguir fazer isso por si só, tudo bem. Se não, vai procurar ajuda de um coach, terapeuta, um psicólogo, mas vai procurar ajuda para se recuperar. Primeiro, recuperar sua autoestima. Depois que essa pessoa tiver com a autoestima recuperada, entendendo o quadro todo, como ele está entendendo agora, e já não mais querendo recuperar algo que já acabou, essa pessoa então tem condições de dar passos proativos para uma reconquista. Lógico, dependendo de seu ex ou sua ex ainda está lá, em condições de ser reconquistada. Não existe reconquista garantida. Estamos falando aqui de emoções, estamos falando aqui de vontade própria. Nem é garantida a reconquista do seu ex, sua ex, nem é garantido que você vai querer investir naquela reconquista. De repente você está num estado de desenvolvimento pessoal tão elevado que você analisa que aquele parceiro já não é mais o ideal, ou já não é mais a parceira ideal, e que você prefere seguir em frente buscando uma outra pessoa. Então tudo pode acontecer, é bom a pessoa ter a mente aberta para entender que agora que ela se reconquistou, ela abriu os seus horizontes. Nessa área nossa, 1 mais 1 nem sempre dá 2. Às vezes dá 20, mas às vezes 1 mais 1 dá 0. Portanto, neste vídeo, rapidamente, eu quero demonstrar que essas duas fases são extremamente importantes. A de aceitação e a de cura. E que pular fases, tentando uma reconquista precipitada, não é uma boa estratégia. Porque primeiro, você não está pronto ou pronta para isso. E segundo, você precisa dar tempo ao tempo para demonstrar que realmente progrediu, que atingiu a sua melhor versão e que agora está pronto para ter um novo relacionamento. E não para tentar retomar o relacionamento que foi sepultado. Muito obrigado por enquanto, muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. E fica o convite para você continuar assistindo aos próximos vídeos. Muito obrigado, fique bem e até o próximo vídeo.